Há 2000 anos, a Igreja Cristã tem ensinado o dogma da Santíssima Trindade, segundo o qual Deus é um, mas ao mesmo tempo subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ao longo da história da Igreja, várias foram as pessoas e os movimentos que ousaram questionar a doutrina ortodoxa. Aproximadamente no ano 215 d.C., nascia um dos nomes mais famosos desta controvérsia, o teólogo cristão Sabélio. Sabélio passaria despercebido na história da Igreja se não tivesse ido habitar em Roma, cidade na qual passou a liderar um grupo conhecido pela doutrina modalista. Os modalistas receberam esse nome porque acreditavam que Deus era um e subsistia apenas em uma pessoa, e não em três, como ensina a doutrina da Trindade. No Antigo Testamento, Deus teria se revelado de um modo, o Pai. No Novo Testamento, de outro modo, como o Filho. E agora, na era da Igreja, num terceiro modo, como o Espírito Santo. Três modos diferentes nos quais a mesma pessoa se revelou aos homens. Daí o nome da heresia ser modalismo. Essa heresia também é conhecida hoje pelo termo sabelianismo, uma homenagem, vamos colocar assim, ao seu fundador Sabélio. Hoje, essa doutrina, que é uma das que negam ou tentam negar a doutrina da Trindade, é seguida por vários grupos ao redor do mundo. No Brasil, alguns grupos bem famosos representam e defendem abertamente essa heresia. Dentre eles, o grupo Voz da Verdade e outras igrejas, como Só Jesus. No vídeo de hoje, vamos abordar essa heresia. Olá, graça e paz, aqui é o Reverendo Marcelo, da Igreja Anglicana Reformada São Paulo. Como você já viu no nosso vídeo introdutório, hoje nós estaremos falando a respeito da heresia unicista, ou também conhecida como heresia modalista. Eu só quero dar mais uma explicação para vocês a respeito do que significa exatamente essa heresia e por que ela é chamada por unicismo e também por modalismo. Unicismo é porque, ao negar a doutrina da Trindade, enfatizam que Deus é um. Mas não apenas isso, porque Deus de fato é um. Eles enfatizam que nessa unidade divina não existe a triunidade, ou seja, não existem três pessoas na divindade que nós acreditamos. E isso nos leva ao nome modalismo. Por quê? Sabemos que a Escritura apresenta Deus como sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles alegam que não são três pessoas distintas, mas uma única pessoa que no Antigo Testamento se apresentou de um modo, como Pai. No Novo Testamento ele vem e se apresenta de outro modo, que é o Filho. E na Era da Graça, ou em momentos específicos, Deus se apresenta de um terceiro modo, numa terceira modalidade, invisível, que é como o Espírito Santo de Deus. Então, por essas razões, são conhecidos como cristãos unicistas e também cristãos modalistas. Um terceiro nome técnico para essa heresia é sabelianismo, porque foi uma doutrina, como você viu no VT inicial, defendida fervorosamente por um teólogo cristão da igreja lá primitiva, chamado Sabélio, aproximadamente no ano 230, 240 depois da era cristã. Hoje nós vamos abordar essa heresia no nosso estudo apologético. Também foi dito aí no VT que essa heresia é defendida por várias igrejas no mundo, e no Brasil, provavelmente o movimento mais famoso a defendê-la é o conjunto Voz da Verdade, que é da Igreja Pentecostal Voz da Verdade, sediada em Santo André, pertinho da gente, lá em São Mateus, em São Paulo, onde fica a Igreja Anglicana Reformada de São Paulo.
Mas não é a única igreja. Outros movimentos, como a Igreja Pentecostal Unida, também é modalista. Não confundir, por favor, com a Igreja Unida, né? A Igreja Pentecostal Unida. Há vários movimentos chamados Só Jesus, Igreja Só Jesus, normalmente também são modalistas, e outros grupos. Inclusive, tem um bispo, que eu não quero aqui citar o nome dele, nem o nome da igreja dele, porque eu não vou lembrar de cabeça exatamente o nome da igreja dele, mas esse camarada, esse bispo, ele é presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Rio de Janeiro. Não o CIMEB lá do Malafaia, mas se eu não me engano é o OMEB, que tem aí uns 13 mil ministros, e muitos deles, ou a maioria deles provavelmente nem imaginam que o cara é um herege unicista modalista. Então, só para você ver como muitas vezes é uma heresia que passa despercebida para a maioria das pessoas, para as pessoas que não têm aí um treinamento teológico adequado. Recentemente eu vi foto de membros, de líderes da Igreja Batista da Lagoinha com gente do Ministério Voz da Verdade. Assim como todo mundo já sabe, da amizade, do companheirismo eclesiástico mesmo que existe, até ministerial, vamos colocar assim, que existe entre o Grupo Voz da Verdade e o pastor assembleano Marcos Feliciano, que também é deputado lá em Brasília. Então, é uma heresia que às vezes as pessoas não levam a sério e muitas vezes elas nem se dão conta dessa heresia, porque é muito bem disfarçada, é muito sutil às vezes, e acaba acontecendo isso, das pessoas não se darem conta dessa heresia. Agora, o que dizer biblicamente a respeito da heresia modalista, da heresia unicista, que negam a doutrina fundamental da nossa fé, que é a doutrina da Trindade? Esse vai ser um vídeo com bastante referência bíblica, bastante mesmo. Eu trouxe aqui uma coleção e eu quero que você segure aí, porque eu deixei para o final um ou dois versículos bíblicos onde a gente vê a palavra de Jesus a respeito dele e do Pai. E para mim, são duas passagens do Evangelho que simplesmente destrói completamente a heresia modalista. É impossível ser um herege modalista se você levar a sério o que Jesus Cristo está falando nesses dois versículos. Então segura aí, vai acompanhando o vídeo, mas segura que no finalzinho tem duas referências especiais para você dar na cabeça da heresia modalista e destruí-la de uma vez por todas. Mas é bastante versículo bíblico, vai passando na tela aí. Eu espero que você tenha a paciência de nos acompanhar, tá certo? Vamos iniciar com um dos versículos bíblicos mais trinitários da Bíblia, que é João, capítulo 1, versículo 1. A gente já leu esse versículo lá para refutar as heresias do bispo Dosani, que foi um vídeo que nós gravamos anteriormente. Diz assim, João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui claramente está falando do Pai e do Filho. O Filho é, evidentemente, o Verbo. No princípio, o Verbo era. No princípio, o Verbo já existia, já estava lá no princípio. E esse que é o Verbo, Cristo que é o Verbo, estava no princípio com Deus. O termo grego aqui pode ser traduzido ao redor de alguma coisa, ou junto a alguma coisa. Então você tem o Pai e junto ao Pai você tem o Filho. Então uma coisa é o Pai, outra coisa é o Filho. Lembra que para a heresia modalista, do Voz da Verdade e de qualquer outro unicista, o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Só que em momentos diferentes, ele vai se apresentar com nomes diferentes. É como se em São Paulo eu me chamasse Marcelo e aqui em Minas eu preferisse ser chamado de Ricardo. Mas a mesma pessoa só mudou o nome. Você vê que João 1 nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto ao Pai, junto a Deus. Então são duas pessoas e não uma coisa só. Eu já vi alguns modalistas tentando explicar esse versículo, dizendo que
No caso, o verbo era apenas o pensamento de Deus, e não uma pessoa, era um pensamento, era a ideia de Deus encarnado. Então, por isso o versículo diz que estava com Deus. Então, o pensamento de Deus estava com Deus. Olha, com todo respeito, isso é um malabarismo exegético completo, simplesmente para tentar negar o inegável, que João está dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de alguém, e esse alguém é o Pai. Então, aqui a gente já vê duas pessoas da divindade, o Pai e o Filho. 1 João 1, versículo 1. Mas eu trouxe outras referências aqui. Por exemplo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, versículo 46, o Senhor Jesus Cristo, ao morrer, ao dar o seu último suspiro, ele olha para os céus e diz o seguinte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Imagine se Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Então, quando Jesus encarnou, o Pai estava aqui encarnado em Jesus, porque são a mesma pessoa. Mas quando Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele diz: Pai, ele está falando com outra pessoa, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E em diversas ocasiões nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo conversando com o Pai, como se o Pai fosse uma outra pessoa, um outro ser. E os dois conversam, os dois travam diálogos entre si. Ora, se Jesus Cristo e o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa, então, com todo respeito aos modalistas, está na hora da gente dizer que Cristo passava por algum problema psicológico, ele tinha algum desvio de personalidade, ele tinha dupla personalidade. Uma hora ele era uma coisa, outra hora ele era outra coisa, e essas duas personalidades interagem, conversam entre si. É pior que o poeta Fernando Pessoa, é pior que isso. O camarada lá tinha dupla personalidade, e as duas personalidades, ou as três personalidades, conversam, interagem uma com a outra. Então, Jesus Cristo em diversas vezes vai conversar com o Pai, vai interagir com o Pai, vai falar, vai travar diálogos com o seu Pai, como a gente vê aqui no momento da sua morte. Então, mais uma evidência de que a heresia unicista, modalista, defendida por Sabélio no passado e ressuscitada pelo movimento pentecostal, por uma parte do movimento pentecostal nos últimos dias, não faz o menor sentido lógico e muito menos sentido nas Escrituras Sagradas. Agora, vamos aqui para o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 5. Olha que interessante. Eu vou listar vários versículos na sequência aí, onde Jesus Cristo vai falar que ele e o Pai são pessoas distintas. Ou pelo menos a lógica, o óbvio, quando você olha para esses versículos, é que Jesus e o Pai são seres distintos, ok? Vai a sequência de versículos, você pode acompanhar na telinha. Evangelho de São João 17, versículo 5. E agora, glorifica-me tu, juntamente a ti mesmo, ó Pai, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu, Cristo, tinha contigo, com você, com o Senhor, ó Pai, uma glória antes que o mundo existisse. Evangelho de São João, um pouquinho antes, no capítulo 6, versículo 38, diz assim: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ora, se Cristo e o Pai são a mesma pessoa, então está dizendo que dentro de Cristo existem duas volições, duas vontades.
e uma vontade está submetida à outra. Não. Aí que está o mistério da Trindade. Deus é uma coisa só. Mas dentro dessa divindade existem três volições. É o que um teólogo reformado, e eu vou colocar o nome dele na telinha aí, porque eu não lembro agora, mas ele vai defender, se não me engano foi Clark, ele vai defender exatamente isso. Isso é a Trindade. É o fato de que em um Deus existem três volições. É a triunidade intelectual de Deus. Não que Deus seja três coisas. Deus é uma coisa só. Deus é um. Mas nesse Deus que é um, nós identificamos três personalidades. Três pessoas. É que pessoa é um termo humano que nós utilizamos aqui. E é isso que Cristo está dizendo. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Então aqui você tem uma volição. Mas para fazer, para realizar a vontade, segundo a volição, daquele que me enviou, que é o Pai. Vamos seguir aqui nas referências. Ainda em João, no capítulo 8, a partir do versículo 54. Na telinha para vocês. Se eu glorificar a mim mesmo, uma volição. A minha glória não é nada. É meu Pai que me glorifica, segundo a volição. Do qual vós dizeis, Ele é o nosso Deus. E vocês não chegaram a conhecê-lo, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Uma volição, a de Cristo, e a segunda volição, que é a volição do próprio Pai. Então, um Deus, e nós aqui já identificamos duas volições, duas vontades em Deus. E essas duas vontades nós chamamos de pessoas, de personalidade. Que é até agora nós vimos que é a do Pai e que é a do Filho. E nessa volição que existe em Deus, nessas volições que existem em Deus, nós identificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá certo? São três pessoas distintas dentro da mesma divindade, ou que compartilham a mesma divindade. Evidentemente, isso é um mistério. Ninguém aqui está dizendo que vai resolver o mistério da Santíssima Trindade. Agora, você não pode negar o mistério e colocar um absurdo que nega a linguagem da Escritura. Por mais que você ache a doutrina da Trindade algo difícil de entender, é melhor você ficar com o mistério da Trindade do que você negar a linguagem da Escritura. Você não pode negar o que a Escritura está colocando aqui para a gente. E a Escritura claramente mostra duas volições. Eu, Cristo, quando ele fala, eu, o Cristo, e o meu Pai que está no céu. Duas volições, que é impossível da gente simplesmente passar uma borracha e ignorar fazendo os maiores malabarismos exegéticos do mundo para encaixar um preconceito aqui. Mas aí entra o Espírito Santo também. Olha que interessante, Jesus vai falar em algumas ocasiões aqui no Evangelho de São João a respeito da personalidade própria, individual do Espírito Santo. Primeiro no capítulo 14. João 14, versículo 26. Está na telinha aí. Mas o Consolador, o Espírito Santo, observe que Jesus está falando de outra pessoa, que o Pai enviará outra pessoa. Em meu nome, então aqui nós temos três pessoas. O Consolador, que meu Pai, em meu nome, enviará. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu disse para vocês. Então aqui nós temos três pessoas. Cristo, o Consolador, que é o Espírito Santo, Paráclito, e o Pai, que enviou tanto o Filho e envia também o Espírito Santo para nós. Aliás, isso dá um debate legal sobre o credo, né? Que os ortodoxos questionaram a Igreja de Roma numa certa interpolação que a Igreja de Roma fez. Isso dá um debate legal aí. Quem sabe a gente não fale sobre isso depois. Mas vamos lá, Evangelho de São João, um capítulo depois, capítulo 15, versículo 26. Olha o que Jesus Cristo fala, ainda sobre o Espírito Santo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, que é o Espírito de verdade, que procede do Pai. Novamente você tem as três pessoas da Trindade aqui, as três pessoas da divindade. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, que é o Espírito de verdade, que procede do Pai.
Um capítulo depois, João 16, a partir do versículo 13, Jesus Cristo diz mais sobre essa vinda do Espírito Santo para nós. Mas quando ele, não eu, Jesus Cristo não está falando de si mesmo, está falando de outra pessoa. Quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará a toda a verdade. Agora, olha que interessante. Porque não falará por sua própria iniciativa, mas o que ele escuta, ele vai falar. E ele revelará o que está por vir. Olha que interessante. Jesus Cristo não fala de si mesmo. Ele fala quando ele vier, quando ele for enviado. E não só isso. Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, de sua própria iniciativa, de sua própria vontade. Ele vai falar aquilo que outra pessoa já ensinou. Ele virá em obediência à vontade de outra pessoa. Então aqui você claramente observa que Pai, Filho e Espírito Santo são coisas distintas. São um único Deus, mas são três pessoas ou três personalidades, três volições, se você não consegue entender esse conceito de pessoa, né? Você pode falar que são três vontades, três personalidades que distintamente coexistem ao mesmo tempo na Santíssima Divindade, na Santíssima Trindade. Ok? Isso é o ensino claro das Escrituras, e por mais que seja algo misterioso, por mais que seja algo inefável, algo além da nossa compreensão, é melhor você ficar com o mistério do que você negar a linguagem das Escrituras Sagradas. Não nos atrevamos a isso, a negar a linguagem das Escrituras Sagradas, simplesmente para fazer encaixar nela um preconceito nosso, uma heresia criada pelos homens, tá certo? Agora, quando a gente está falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nada melhor do que a gente ir lá em Apocalipse, que fala do fim dos tempos, e que mostra como é a cena no céu, né, em relação ao Pai e ao Filho. Olha que interessante. Vamos ler 2 versículos apenas no Apocalipse, no capítulo 5. Primeiro diz assim, Apocalipse 5, versículo 21. O que vencer, eu lhe considerei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Mais adiante, no versículo 13, ele diz assim, na visão de João, ele diz o seguinte, que as pessoas no céu estavam cantando um hino de adoração. E olha como é esse hino de adoração que eles entoavam. Aquele, ou seja, para aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, honra e glória e poder para todos sempre. Na cena, a gente sabe, você tem no trono sentado alguém, que é o ancião, é o Pai, e diante do trono, conversando com o Pai, está o Cordeiro. Então, 2 pessoas ali, 2 personalidades ali. As 2 pessoas conversam, interagem entre si. Essa é uma cena maravilhosa do Apocalipse, que é a exaltação de Cristo. Quando Cristo recebe das mãos do Pai novamente a mesma glória que ele tinha antes da encarnação. Que alguns hereges, como o bispo Dosani, vai interpretar isso para negar a divindade eterna, perene, né, desde a antiguidade passada da divindade de Cristo. Né? Alguns hereges, como o bispo Dosani, as testemunhas de Jeová também vão negar essa divindade eterna de Cristo. Vão dizer que Cristo é uma criação de Deus, etc, etc, etc. Mas não vem ao caso aqui, nós já refutamos essa heresia em outro vídeo. Mas naquela cena detona a heresia modalista. Você tem no trono o ancião sentado, que é o Pai, e diante do trono o Cordeiro, que foi morto. E os 2 conversam, interagem. E aqueles que estão ao redor, na liturgia celestial, eles estão ali vestidos de branco, como nós na liturgia anglicana fazemos, né? E eles estão orando, eles estão intercedendo e louvando.
E no louvor eles falam o seguinte: para aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro que está diante do trono, conversando com quem está no trono, seja o louvor, honra e glória e poder para todo o sempre. Aliás, aqui detona de vez a heresia da Testemunha de Jeová, que diz que Jesus não pode ser adorado como Deus é adorado. Heresia, mentira de perdição. Pode sim, e a própria Escritura nos mostra isso com todas as letras. Tá certo? Então, eu espero que o que nós falamos até aqui seja suficiente para mostrar para vocês o perigo que essa heresia é sutil, mas nem por isso menos perigosa, menos danosa para a fé da igreja. Tá? Eu espero que o que nós falamos até aqui tenha sido o suficiente. Agora, guarda aí na manga essa carta que eu vou mostrar para vocês, tirada do Evangelho de São João, que prova definitivamente que o Pai e o Filho são pessoas distintas, partilham a mesma divindade, coexistem na mesma divindade, a mesma essência divina, mas são pessoas diferentes. Existia no Antigo Testamento a lei a respeito das testemunhas. Por exemplo, se você me visse pecar, não bastava o seu testemunho para me levar até os juízes, a fim de que eu recebesse as sanções, as penalidades da lei de Moisés, da lei de Deus. Não bastava. Você tinha que ter pelo menos 2 testemunhas para provar que eu, ou pelo menos para testificar que eu havia cometido um crime. Tinha cometido um adultério, um incesto, um bestialismo, um roubo, um assassinato, etc. Então, primeiro, para você me acusar diante de alguém, você tinha que ter 2 testemunhas. Por quê? Porque o testemunho só era válido se pelo menos 2 pessoas testificassem a minha palavra contra você ou a sua palavra contra mim. Então, essa é a lei de Deus, é a lei de Moisés. E Jesus vai usar essa lei para falar contra, ou para responder a uma acusação que os judeus faziam contra ele. Porque Jesus ensinava que era filho de Deus, então ele era igual a Deus. Ele era Deus encarnado. E os judeus vão dizer o seguinte: mas esse é o seu testemunho. Por que nós vamos acreditar no seu testemunho? Olha como é que Jesus responde à acusação lançada contra ele pelos líderes judaicos. Evangelho de São João, vou colocar na telinha para vocês aí. Evangelho de São João, primeiro, ao capítulo 5, a partir do versículo 31. Palavras de Jesus: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro, grava bem isso aí em vermelho na sua Bíblia, há outro que testifica de mim. Sei que o testemunho que ele dá sobre mim é verdadeiro. Isso, meus queridos irmãos, detona completamente a heresia modalista, a heresia de Sabélio, a heresia unicista. Detona completamente. Grave isso na sua Bíblia, deixa bem grafado lá, quando algum herege desse conversar com você, tentar te convencer, joga isso aqui para ele, não tem como fugir. Mas não é só, tem um que é ainda mais específico que esse. Olha só, tem uma das igrejas, hereges aí, unicistas, o nome dela chama assim, Só Jesus. Só Jesus e mais ninguém. Eles falam muito isso na internet, no Facebook, no Orkut principalmente. Eu tinha mais contato com eles. E a palavra deles é só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Agora segura aí. Segura aí. Evangelho de São João, capítulo 8, a partir do versículo 16. E, se na verdade eu, Cristo falando, julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só. Essas palavras de Jesus podem ser grifadas aí na sua Bíblia com a cor de ouro, assim, bem dourado, mesmo, para ninguém alegar que não conseguiu enxergar. Porque não sou eu só. Não sou eu só. Mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei, olha o que eu disse sobre a lei de Moisés, aquela lei lá das testemunhas. E na vossa lei, ou seja, na lei que Moisés deu ao povo, está também escrito
que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então, o que dizia a lei? Pelo testemunho de dois homens, de duas pessoas, evidentemente pessoas distintas, separadas uma da outra. Pelo testemunho de duas pessoas, o testemunho de alguém pode ser validado. E Jesus fala assim, não sou eu só, mas eu e o Pai. Isso, meus queridos irmãos, detona de uma vez por todas a heresia modalista, unicista, e por isso eu falei para vocês que ia deixar para o finalzinho. Alguns grupos hereges, por exemplo, como o caso do Voz da Verdade, tem um grupo, eles possuem literatura e eles produzem música. E algumas pessoas dizem para mim se é correto ou não cantar as músicas de grupos como Voz da Verdade. Se eu não me engano, Yohanan também, não sei se Yohanan ainda grava, mas gravava. Se você pode cantar a música desse pessoal na sua igreja, na sua casa, etc. A minha opinião é que essa é uma resposta que você precisa buscar com o seu pastor. Porque muitas músicas que esse pessoal grava não ferem a doutrina das Escrituras, tá certo? Eu, pessoalmente, por exemplo, eu considero a Batista da Lagoinha um centro de heresias. Mas nem por isso toda a música do Diante do Trono é ruim. Eu posso perfeitamente selecionar algumas músicas que sirvam para mim. Então, eu acredito que essa é uma resposta que você precisa buscar com o seu pastor, com a sua igreja. Agora, independente de qual é a resposta, a sua igreja precisa saber o que é heresia modalista, heresia unicista, e se, porventura, cometer essa liberalidade de permitir uma música dessa na sua igreja, deve ser feito um trabalho de conscientização. Como eu pessoalmente sei que esse trabalho de conscientização nem sempre é feito, então é melhor que vocês excluam esse tipo de arte das vossas congregações. Esse é o meu conselho, mas é algo que você precisa buscar com a orientação do seu pastor. Eu espero que esse vídeo tenha servido para esclarecer a respeito dessa heresia e que a sua fé seja fortalecida no Senhor. E se você se sente seduzido por essa heresia, se você talvez até já se envolveu com essa heresia, se você de repente está em dúvida, está sendo aí quase sendo pescado por gente que defende essa heresia, eu recomendo a você meditar com calma, com oração, nos textos que nós falamos aqui, com os argumentos que nós apresentamos aqui, e a minha oração é que você fique firme na fé que o Senhor Jesus Cristo entregou de uma vez por toda à sua igreja há 2000 anos atrás. Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo. Te espero no próximo. Paz e bem.